disso, eu queria saber qual é o caminho para evitar que o brasileiro consumidor compre gato por lebre, ou seja, compre bagre como se fosse filé de linguado. Mas eu quero que o senhor dê a resposta no próximo bloco do Estúdio Rural de hoje, sobre pesca, uma atividade muito importante para o nosso país. Fique conosco, é só um intervalo comercial e já voltamos. Leia a Cultivar, a única revista brasileira especializada no manejo de pragas, doenças e plantas daninhas. No Estúdio Rural de hoje, eu estou conversando com o presidente do Conselho Nacional de Pesca e Aquicultura, Fernando Ferreira. E ao final do primeiro bloco, eu perguntei por que o consumidor brasileiro está hoje correndo o risco de comprar gato por lebre. Isto é, já que estamos falando de pesca, pensando que é filé de linguado e, na verdade, é um filé de um bagrezinho criado em condições insalubres, de estresse total, em rios poluídos, lá longe, lá no Vietnã. Por que está acontecendo isso? Falta de fiscalização, Fernando? Pois é, Ana Amélia, eu pensei que era só nós do setor que sabia dessa notícia. Você já está sabendo e já tocou exatamente o que você está fazendo. Nós tivemos com o Ministério da Agricultura pedindo providências com relação a esses bagre que está vindo do Vietnã, que é o pangasus. E é só lá que produzem esse peixe? Lá na China também. Na Ásia toda? Na Ásia toda. E em condições, nós não estamos preocupados com a importação, nós estamos preocupados com a qualidade do produto que está vindo. Contaminação, que pode estar havendo, porque os rios lá, você conhece o Mekong, e aquilo lá é um esgoto a céu aberto. Claro, tá? E levamos isso ao conhecimento do ministro Reinaldo Stefano, que determinou uma missão, que vai uma missão para o Vietnã, fiscalizar, conforme o resto do mundo fiscaliza nós aqui no Brasil, em que condições? Sim, mas agora imagine só, Fernando, o Brasil autorizou 40 empresas do Vietnã para vender para o Brasil. Mas qual é a segurança? Porque não foi um fiscal brasileiro, como eles fazem quando é para vender carne brasileira, eles vêm aqui e vão vasculhar os frigoríficos, os criatórios, tudo. No caso do peixe, 40 empresas de lá para vender para o Brasil, quem é que vai fiscalizar isso? Pois é. Por incrível que pareça, as indústrias de pesca lá são bem montadas, as indústrias. Então, cadastrar as indústrias, não sei se o Ministério foi ao campo ver a criação da piscicultura. Se não foi, o ministro já determinou que vá. Isso é importante. Que é o animal que interessa, a indústria, lógico que interessa. Mas o animal tem que estar em boa sanidade para que possamos consumir. Nós não estamos correndo risco também, no caso desse peixe que chega do Vietnã, Fernando, de estar... O que aconteceu aqui no Brasil não faz muito, que a gente comprava frango bem barato no supermercado, e quando a dona de casa ia descongelar o frango, uma parte daquilo, uns 300 ou 500 gramas, era água que estava ali, injetada no frango. Não tem o risco de também, em relação ao peixe, acontecer isso? Com certeza. Essa é a nossa preocupação também, por estar oferecendo um produto barato, mas em compensação, aliás, é mascarado, que não é barato. Quando você descongela 1 quilo, você está pagando por 1,5 kg e não está levando 1,5 kg ou 1,4 kg. Essa é a preocupação. O barato que sai caro, né? Que sai caro para o consumidor. E como é que o consumidor pode se livrar de estar comprando gato por lebre? Como é que vocês estão identificando isso, Fernando? Olha, você vê a camada de gelo e lá ainda tem um problema a mais. Como eles colocam isso numa centrífuga para ficar absorvendo, colocam elementos químicos, o peixe ele incha enquanto está o produto fresco e você só percebe quando coloca na frigideira. Que vai peixe para um lado e água para o outro. É verdade, exatamente. E é um barato caro e que pode prejudicar muito o nosso setor. E a concorrência desleal, quebrando as empresas brasileiras. Nós não estamos preocupados com a importação honesta, de igual para igual. O que nos preocupa enquanto setor é você concorrer em condições desiguais. E risco sanitário também, de você trazer aqui uma doença na área de piscicultura que vai contaminar os nossos criatórios também. Agora, para identificar, vocês estão criando com o Ministério da Justiça, na área da Secretaria de Defesa do Direito Econômico e do Consumidor, algumas regras de identificação. Como é que será essa identificação? É o governo como um todo, do agronegócio. No caso, quem coordena isso, e logicamente o Ministério da Justiça, através de seus órgãos como o PROCON, IMETO, tudo, participa.
Mas o coordenador é o DIPOA, que é do Ministério da Agricultura, criando já foi criado um selo, uma etiqueta no supermercado. A Abras é parceira nisso. Hoje o supermercado, você vai no supermercado, tem que ter o importador, o país que exportou para o Brasil, o distribuidor, o supermercado também, ou seja, é uma rastreabilidade, porque na hora de uma verificação, o governo tem como amparar o consumidor. E a gente, enquanto empresas brasileiras, podemos também mostrar ao governo que aquelas empresas ou aqueles importadores que cadastraram precisam ser acompanhados mais de perto. Agora, a gente quando vai ao supermercado, e eu vou muito ao supermercado, está lá um balcão cheio de gelo picado e vários peixes ali espalhados. Uns cortados em postas, outros em filés, outros inteiros, e aí diz, inteiro é tanto e em postas é mais caro. Tudo bem, faz parte do jogo. Mas eu não sei de onde vem aquele tucunaré ou aquele salmão, pode não ser do Chile, pode ser do Canadá, pode ser de outra parte, pode ser da Noruega. Então não há ali naquela identificação. Nesse caso, o que, que o consumidor faz, Fernando? Olha, já tem uma norma do Ministério da Agricultura que tem que ter a identificação de origem daquele produto. Os supermercados mais organizados, tá? Você indo lá, você vê que realmente, hoje a cadeia de supermercado, nesse aspecto, eles se aprimoraram muito. Como se aprimoraram em, vamos dizer, espremer o fornecedor e repassar caro para o consumidor. Essa é a parte ruim, essa é a parte ruim. A parte ruim, tá? Porque quando a gente briga que quer que baixe esses prédios que o supermercado tem, é para que o produto chegue mais barato à mesa do consumidor. Você está entendendo? Não é concebível a cadeia intermediária ganhar mais do que a cadeia produtiva em detrimento do consumidor. Aquela que tira o suor. O cidadão que está lá puxando rede em alto mar com a mão calejada. Às vezes, correndo risco de uma tempestade. Aí ele mesmo, às vezes, quer ir no supermercado comprar um peixe que ele não tem na casa dele para ver e fala, poxa, mas isso aqui eu pesquei, olha, e eu vendia tanto, olha que preço está sendo vendido aqui. Mas voltando à tua pergunta, é obrigação, é lei, do ponto de venda, ter uma plaquetinha lá, coisa simples, identificando país de origem, fornecedor, tá? Isso é a coisa, é igual a gente ir no banheiro de manhã e escovar os dentes. Isso é básico. E o consumidor que não quiser ser enganado tem a obrigação de ir lá exigir isso, porque vai também educando mais o vendedor, no caso o supermercado, para que o consumidor tem o PROCON, tem o CONEP, Conselho Nacional de Pesca, que a nossa sede é em Brasília, que ele pode ligar, tirar suas dúvidas, fazer uma denúncia que a gente encaminha aos órgãos, ou também a gente entra em contato com aqueles fornecedores, orientando para que não perca a sua galinha dos ovos de ouro. Se a autoridade ligou, que é o consumidor, vamos até ele dar atenção a ele. Eu lhe perguntei também, queria, sobre isso, esses peixes novos, tilápias, esses pescados em cativeiro, as trutas também no sul do país, zonas frias, eles estão tendo boa aceitação, Fernando? Estão. A truta já é uma camada da sociedade. Né? Porque é um peixe mais caro. Agora, a tilápia, Ana Amélia, aí vem o lado bom da criação do Ministério, que eu acho que a gente vai entrar nesse assunto já. O governo brasileiro está investindo muito na piscicultura. Isso nós temos que reconhecer. Esse governo, o Ministério da Pesca, antes da SEAP, isso eu sou testemunho, o CONEP é testemunho, e nós somos parceiros nisso aí. O que dificultava tudo isso aí? A outorga das águas públicas, que dá a concessão para o cidadão pescar, porque senão o IBAMA ia lá, multava, prendia. Todo mundo é criminoso, crime inafiançável, que é crime ecológico, você não pode, e uma série de coisas. Quer dizer, então isso já foi regulamentou. Com a regulamentação, o produtor de tilápia, ou da piscicultura, ou da cassinicultura, vai ter acesso ao crédito, porque ele não tinha nenhum banco oficial, pode emprestar se ele não está regularizado, regulamentado. Isso vai aumentar e muito essa cadeia produtiva, que é a faixa de consumidor, classe mais... a classe média. Isso vai aumentar muito... E vai baratear o custo. O custo, vai aumentar muito o consumo de peixe no Brasil. Tá? E é o esforço do governo brasileiro, e nós estamos empenhados nisso, com a criação do novo ministério, que é desenvolver a piscicultura cada vez mais para folgar um pouco a parte da pesca extrativa. Que essa é perigosa, porque se não respeitar o defeso, nós estamos aí correndo risco de exaustão, né? Exatamente. Agora, no caso especificamente, o Ministério da Pesca criado, o ministro Altemir Gregolin, houve uma crítica muito grande, porque o Ministério foi criado, são cerca de 500 funcionários, e 70% deles são comissionados, ou seja, sem concurso público. Essa foi a maior crítica.
Ela foi aprovada, a oposição aprovou, resistiu um pouco, mas como é que o setor... Isso não cria burocracia dentro do coisa e não tem um outro risco de tornar a instituição ministério mais em serviço de um partido político do que propriamente do interesse de funcionar, ser ágil para atender as demandas do setor, Fernando Ferreira? Olha, no campo político eu não vou entrar, mas no campo produtivo, qualquer ministério que esteja sendo criado, ele precisa da sua estrutura, lógico, senão não é um ministério. Agora, se a quantidade de cargos é muito pouco, aí a oposição deve verificar. O que deixou a gente triste do setor foi o seguinte, que isso foi muito negociado, inclusive com a oposição. E eu fico muito a cavalheiro, muito à vontade, de ter sido um dos protagonistas a mostrar para a oposição, que não queria nem ouvir falar em criar um novo ministério, que estaria criando cargo, que seria a compensação para não haver veto na lei de pesca. Então, olha, crie o ministério, depois se precisar enxugar, então vocês estão devendo para a oposição, porque aprovaram o ministério e foi vetada a lei da pesca. E o governo nos frustrou. Bom, com os vetos. Então agora, nós estamos em débito. Que falaram até de... seria melhor criar o Ministério das Bananas. Isso magoou muito o setor pesqueiro e convencemos a posição que não é banana, é pescado. Nós vamos